Campina Grande, quarta-feira, 19 de fevereiro. Hoje celebra-se o Dia do Esportista. Parabenizamos a todos os esportistas que desempenham sua atividade profissional. Logo mais estaremos ouvindo outra vez o reverendo Hernandes Dias Lopes, trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus, e este que vos fala, a conclusão da palavra que nós ministramos desde ontem. E ao término, o cantor Paulo César. Quero deixá-los agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes. No último censo do IBGE, aqui no Brasil, constatou-se que o grupo religioso que mais cresceu foi daqueles que não acreditam em Deus, daqueles que professam o ateísmo. O ateísmo é a descrença total na existência de Deus. E eu pergunto, você crê em Deus? Alguns dizem, eu creio numa força superior. Outros afirmam, eu creio em Deus. Mas o que é crer em Deus? A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e se torna o galardoador daqueles que o buscam. Quando você olha para Deus, você pode ter fé, porque você é salvo pela fé, você vive pela fé, você vence pela fé e você caminha de fé em fé. A fé não é uma crença vaga, não é fé na fé, não é fé na religião, não é fé nos santos. É fé naquele que é a rocha dos séculos, aquele que não pode falhar, aquele que promete e cumpre o que diz, aquele que vela pela sua palavra em a cumprir. O caráter de Deus, as promessas de Deus, as grandes intervenções de Deus na história são um fundamento sólido que podem ancorar a convicção de que a fé é um sólido fundamento no Deus Todo-Poderoso. Você tem fé? Hoje Deus desafia você a confiar nele, em qualquer circunstância, sobre qualquer dificuldade que você esteja atravessando. Põe os seus olhos em Deus. O Deus que fez é o Deus que faz. O passado é a garantia de que no futuro Deus continuará cuidando de você. Põe os seus olhos em Deus, confia nele, descansa o coração nele e desfrute de uma vida plena, maiúscula, abundante e superlativa. Mansões belíssimas, agora mesmo sendo consumidas pelo fogo. E o que é isso? Uma prévia do que aquilo que Pedro falou na segunda carta, capítulo 3. Os céus e a terra que agora existe estão entesourados para o fogo. Então é como que Deus estivesse dizendo, mostrando, sinalizando, olha aí, estão vendo isso que está acontecendo? Vai acontecer na sua plenitude, conforme ele diz na segunda carta, através de Pedro. Amados, esta é a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, um dentre eles Daniel, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões,
e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquela época afogado em água, falando do dilúvio que ocorreu naqueles dias. E aí no verso 7 ele diz: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum homem pereça, e sim que todos cheguem ao arrependimento. É isso que nos diz o versículo 9. É um sinal, é um acontecimento que vai ocorrer certamente antes do juízo final, mas que hoje nós estamos vendo pequenas amostras grátis, conforme citamos agora há pouco: fogo devastador destruindo uma cidade como Los Angeles, na Califórnia. Isso, meus irmãos, que nós estamos vendo é cumprimento da palavra de Deus, para nós não esquecermos do que Jesus falou: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Politicamente falando, o que é que nós estamos vendo acontecer no mundo? Um verdadeiro retrocesso. As nações hoje, meus irmãos, estão num conflito sem precedentes. Guerras, rumores de guerras. Vocês podem até dizer assim: mas sempre houve guerras. Em toda a história da humanidade, desde o livro de Gênesis até os dias atuais, sempre houve guerra. Mas, meus irmãos, o que nós estamos vendo hoje é como se fosse algo normal. As pessoas não estão percebendo que os conflitos e as guerras, mundialmente falando, estamos praticamente no limiar de uma terceira grande guerra mundial. Não é somente a Ucrânia lutando contra a Rússia, ou a Rússia lutando contra a Ucrânia. Mas inclusive nós temos um fato que todos nós estamos atentos, devemos estar atentos: Israel lutando pela sua sobrevivência. Eu estava vendo hoje, agora tardinha, enquanto nós estávamos meditando, que Israel agora não está apenas sendo ameaçado pelo Hamas, não apenas pelo Irã, não apenas pelos países islâmicos, mas inclusive o Líbano. Um acordo que havia sido feito com Israel para hoje, às 16 horas desse domingo, cessar aquele acordo de paz, quando o Hezbollah desocupou o sul do Líbano, comprometendo e ameaçando o norte de Israel, que é onde está a zona fronteiriça, o Monte Hermon e as colinas de Golã. E o acordo era para que hoje terminasse as ameaças que os terroristas do Hezbollah estavam fazendo contra Israel, de atacar, de invadir. E os tanques estavam lá, os tanques do exército de Israel, as forças de defesa do Estado de Israel, fronteiriça com o Líbano, inclusive estavam ocupando parte de alguns quilômetros dentro do Líbano. Por quê? Porque quando estava agora para haver essa mudança de governo naquela região do Líbano, do estado do Líbano, o que o exército libanês deveria ter feito, não fez. Estou dando essa informação porque vocês entendam.
era para eles desocuparem, o exército era para ocupar e substituir o Hezbollah, que estava no sul do Líbano, e Israel então voltava para dentro do seu território. Mas o que é que eles fizeram? Ontem e hoje houve uma invasão de milhares de terroristas para ocupar aquele espaço que Israel estava guardando como defesa para os seus cidadãos, ou sofrer algum contra-ataque, algum ataque do exército, do Hezbollah, que não é exército, são terroristas mesmo. E aí essa guerra, eu vi hoje à tarde, ela não vai terminar. É como se ela tivesse feito uma pausa para romper novamente, agora no norte de Israel, contra o Hezbollah. Muitos terroristas estão se aproximando dos tanques, intimidando e ameaçando que isso venha comprometer ou intimidar o Estado de Israel. Por que eu estou contando isso, irmãos? Porque no dia 7 de outubro do ano passado, Israel, lutando sobre ou contra o direito de existir, que não é plano dos terroristas ou do terrorismo, houve uma verdadeira chacina, onde mulheres foram estrupadas, crianças sem nenhuma condição de defesa foram degoladas pelos terroristas. Um verdadeiro genocídio. E eu estava pensando, meus irmãos, que é como se fosse um segundo holocausto, dia 7 de outubro de 2023. E o último acordo que foi feito é que a cada judeu que seja devolvido com vida ou sem vida, sejam trocados 30 terroristas. Se for militar, são 50 terroristas, trocando um cidadão civil contra 50 ou 30 criminosos, terroristas. Eu estou contando isso aqui, meus irmãos, porque naquele dia 7 de outubro, 1.145 pessoas foram assassinadas, sem nenhuma condição de se defender. Sequestraram 251 pessoas. Dessas 251 pessoas, algumas foram devolvidas com vida ou sem vida, apenas os cadáveres. Mas tem 90 cidadãos lá em Israel para serem devolvidos. E o que eles estão fazendo vocês imaginem o que é as pessoas passarem mais de um ano, 400 e poucos dias, em túneis, escuro, sem ver a luz do sol, sem ter higiene, sem ter alimento, sem ter saúde, alguns estados já, pelo estado de idade, idosos, sofrendo todo tipo de doenças, que são comuns à velhice, crianças. Há uma família, a família Bibas, o marido, a esposa e uma criança com 9 meses, 9 meses foram levadas vivas, e uma outra criança para a faixa de Gaza. E essa família, essa criança completou o primeiro ano de sua existência no inferno, eles chamam inferno de Gaza, como ratos de esgoto, sem ver a luz do sol, sem ver nada. Imaginem que trauma essas pessoas estão sofrendo, que sequelas elas mesmo sendo libertas, elas vão conviver para o resto da vida. Aí se você for para o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 8 e 9, você vê que Jesus falou isso. Isso que nós estamos assistindo desde o dia 7 de outubro, em relação a Israel, é apenas uma amostra grátis. No capítulo 24, versículos 8 e 9 de Lucas, você ouve estas palavras de Jesus: porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O que a gente está assistindo hoje
é uma pequena amostra grátis daquilo que Jesus falou: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Fatos como este, meus irmãos, nos mostram e nos revelam que estamos realmente vendo fatos e acontecimentos, guerras, a própria nação de Israel sofrendo ameaça de ser destruída, de ser riscada do mapa. E Jesus falou isso no Evangelho de Mateus, conforme eu acabei de citar para vocês. Um outro fator que me chamou muito a atenção foi no ano de 2019, a pandemia que dizimou centenas e milhares de cidadãos em todo o mundo. Crianças, jovens, adultos, pessoas idosas foram barbaramente assassinadas por este vírus. Isso é um acontecimento que Jesus fala lá no Evangelho também de Mateus: haverá não apenas guerras, rumores de guerra, mas epidemias. E no caso que eu estou me referindo, 2019, foi uma pandemia, dizimou milhares e milhares de pessoas. E está voltando, inclusive, ontem mesmo, a irmã Neide, que é enfermeira, membro aqui da nossa igreja, ela postou nas redes sociais uma criança, aqui em Campina Grande, vítima de Covid, e agora, ontem. Esses fatos, meus irmãos, nos mostram que aquilo que Jesus falou está se cumprindo. Essa palavra profética, apocalíptica, é real em nossos dias. Mas lembremos-nos que é apenas o princípio das dores. Nós estamos vendo também, meus irmãos, a depravação, a corrupção, a imoralidade, a inversão de valores que estão sendo defendidas pelos nossos governantes em todo o mundo, as ideologias. Lembremos que o príncipe das trevas cegou o entendimento de muitos, conforme vemos lá em Romanos. Hoje de manhã eu falei sobre isso. Romanos capítulo 1, verso 18 a 32. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, dias trabalhosos, porque os homens serão arrogantes, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, à mãe, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes entretanto o poder, foge também destes. Isso é cumprimento profético, revelado a Pedro, um homem simples, um pescador, do que nós estamos assistindo hoje, podemos dizer, nós aqui no Ocidente, de camarote. Você senta na sua poltrona, liga o seu televisor, liga em algum sinal da internet e você vê tudo isso acontecendo em nosso país, o nosso presidente atual, né? E tantos outros países em outros continentes. E hoje de manhã eu falava que Deus levantou um homem recém-eleito, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está tomando medidas enérgicas, inclusive uma delas, logo na primeira assinatura dele, decretando que as ideologias de gênero devem cair por terra na América do Norte. E aí ele citou Gênesis capítulo 2, versículo 27. Deus criou macho e fêmea. Não há um terceiro sexo. E esse homem hoje está na contramão das ideologias, de tudo que estão defendendo. Não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Cumprimento profético. Por isso haverá perseguição. Muitos de vós sereis perseguidos e maltratados, porque não vão concordar com essas ideologias ou aceitar essas crenças absurdas que estão defendendo hoje em nossos dias. Mas vou citar apenas mais duas para a gente concluir isso aqui, porque eu poderia citar muitas tantas outras, mas eu procurei aquelas que são mais visíveis, aquelas que estão mais presentes nos nossos dias, de algumas décadas para cá.
E eu queria que você passasse a observar estas coisas. E quando você ouvir ou assistir um telejornal ou alguma notícia, associe isso à palavra de Deus, porque é aquilo que Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, está se cumprindo em nossos dias. Daniel capítulo 12, versículo 4. Foi um dos profetas que é citado inclusive por Jesus, pelo apóstolo São Paulo. No próprio livro do Apocalipse, o último livro da Revelação, é lembrado também. No capítulo 12, versículo 4, Daniel disse que por se multiplicar a iniquidade e também se multiplicar a ciência, aí Jesus fala lá, o amor de muitos ou de quase todos esfriará. E a gente vê isso acontecendo hoje em nossos dias. A violência, a criminalidade, a roubalheira. Você não tem segurança mais para sair de casa. Não é de agora não, há décadas. Você não tem tranquilidade. Hoje nós vivemos como se estivéssemos presos, como presidiários. As casas são colocadas cerca elétrica. E ainda assim, muitas vezes nos tornamos vítimas de assalto, de assaltantes, de tantos indivíduos mal intencionados. Saindo ou chegando em casa, no seu carro, você está sujeito a ser barbaramente assassinado, a ser assaltado. E lá no livro de Daniel, conforme eu citei, capítulo 12, versículo 4, a ciência se multiplicaria. E hoje eu recebi, acho que vocês também receberam em redes sociais, um cidadão advertindo para que você não caia mais num golpe através do celular. E a advertência é a seguinte: hoje existe a inteligência artificial, que pode imitar a minha voz, a sua voz, que faz com que haja uma imagem que você vai assistir, é você mesmo falando, sem ser você, porque há uma inteligência artificial que foi criada para que ela possa representá-lo como se fosse você. E a advertência era a seguinte: alguém recebeu um telefonema da esposa, a voz era da esposa, era inegável que a voz era a mesma da esposa, e que ela estava dizendo para o seu marido que estava em casa: eu fui sofrer um acidente agora, um acidente automobilístico, estou aqui e as pessoas estão querendo que eu pague o prejuízo que foi causado nesse acidente. E quanto ela estava sendo exigida para que o marido depositasse lá numa conta? R$5.000. Então ele teve a astúcia, né? A sabedoria de lembrar, para testar se aquilo era verdade. A voz era da esposa. Ele perguntou para ela, para a voz da mulher: você está lembrada a data do aniversário da nossa filha? A inteligência artificial não soube dizer. Então o marido detectou que era um golpe e simplesmente desligou o telefone. Eu acredito que muitos de vocês já receberam esse tipo de ligação. A minha esposa outro dia recebeu uma ligação de um indivíduo de João Pessoa, dizendo que a filha mais velha dela sofreu um acidente e que precisava de aí pergunta, qual era o carro? Era preto. Qual é o carro da sua filha? Perguntando, e a minha esposa alimentando e acreditando naquela mentira, naquela falsa comunicação. Depois ela viu que estava caindo numa cilada. Outro dia também eu fui vítima disso. O telefone do meu filho tinha sido clonado e estava falando comigo a respeito de um assunto lá, e eu vi que era um golpe. Na mesma hora eu desliguei. Outro dia foi com a minha filha, pedindo para que eu depositasse, transferisse um valor lá para ela pagar uma conta que tinha contraído de comprar roupas para vestir. Eu vi que era um golpe, e na mesma hora eu desliguei. Então hoje aquilo que nós estamos vendo, meus irmãos, o Espírito, como Jesus falou, passarão os céus e a terra e as minhas palavras não vão passar, o que Paulo diz
o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. E as pessoas não estão entendendo que nós estamos vivendo numa época em que realmente as pessoas estão sendo iludidas e enganadas pelo príncipe das trevas. A multiplicação, portanto, da ciência, a inteligência artificial e, finalmente, o amor que está desaparecendo em nossos dias. Hoje, a gente convive mais com o ódio, com o rancor, com a vingança, com a violência, do que a virtude do amor. Isso é um dos sinais muito fortes. Por isso que Jesus falou nos últimos dias: porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Porque o amor de muitos, ou de quase todos, esfriará. Bom, eu poderia citar muitos outros fatos, fenômenos ou acontecimentos, mas eu ia passar aqui um longo período de tempo só citando, e eu espero que você, pelo menos, tenha sido alertado, tenha sido despertado, para ver realmente que muitos acontecimentos hoje é apenas uma simples amostra grátis daquilo que vai acontecer em profusões muito elevadas. Por isso é que nós devemos, a cada dia que passa, examinar mais as Escrituras. O próprio Jesus disse: examinai as Escrituras sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Errais em não conheceres as Escrituras. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Examine mais as Escrituras. Procure fazer uma conferência entre fatos, fenômenos e acontecimentos odiernos com relação àquilo que Jesus falou. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Agradeço a todos quantos estiveram conosco, e nós vamos encerrar o nosso programa com o cantor e pastor Paulo César. Aliás, devo lembrar a todos que ele estará louvando a Deus na edição do Encontro para a Consciência Cristã, que terá sua abertura no próximo dia 27 deste mês, o encerramento no dia 4 de março. Deleite-se com esta música e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca